Tem uma coisa que ninguém te conta sobre humilhação. Ela não chega de uma vez. Ela vai chegando aos poucos, um comentário aqui, um olhar ali, uma risada na hora errada, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que está te encarando de volta. Mariana Fontes tinha 32 anos e 5 de casamento quando percebeu que tinha deixado de se reconhecer faz tempo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever, porque você não vai querer perder o que vem depois dessa história. O apartamento onde ela morava ficava no 23º andar de um edifício na Barra da Tijuca. Vista para o mar, varanda grande, cozinha com bancada de quartzo. O tipo de lugar que aparece em revista. O tipo de lugar onde as pessoas de fora imaginam que quem mora ali deve ser muito feliz. Mariana varria o corredor naquela manhã de terça-feira quando ouviu Renato ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta. Ela não foi bisbilhotar, foi buscar o pano que tinha esquecido perto da estante. Mas aí ouviu o nome, Camila. Não era a primeira vez. Nos últimos 8 meses, esse nome tinha aparecido em mensagem apagada rápido demais, em perfume que não era o dela impregnado numa gravata, em um jantar de trabalho que terminou às 2 da manhã numa sexta-feira. Mariana tinha anotado tudo, não por paranoia, por hábito. Ela sempre foi de anotar. Renato Alencar tinha 40 anos. Era sócio numa incorporadora de médio porte no Rio. E tinha o tipo de presença que enchia uma sala. Alto, voz grave, o jeito de entrar em qualquer lugar, como se aquele lugar já fosse dele. Quando eles se conheceram, numa festa em Ipanema, ela tinha achado isso fascinante. Agora achava cansativo. Não porque ele tivesse mudado, mas porque ela tinha aprendido a ler o que estava embaixo. A conversa no escritório durou 11 minutos. Mariana ficou parada no corredor os 11 minutos inteiros, com o pano na mão, respirando devagar. Quando a porta abriu e Renato apareceu, ele levou um segundo para perceber que ela estava ali. Esse segundo disse tudo. Ele ajeitou o colarinho, disse bom dia com a naturalidade de quem não tinha nada a esconder e foi para a cozinha buscar café. Mariana ficou olhando para o corredor vazio onde ele tinha estado. Tá bom, ela pensou. Tá bom. Essa era a frase que ela usava quando não era bom coisa nenhuma. 5 anos antes, Mariana tinha chegado naquele casamento com uma mochila e um notebook. Não porque fosse pobre, sua família em Belo Horizonte era de classe média estável, pai contador, mãe professora, mas porque tinha largado emprego, apartamento e cidade para seguir Renato quando a incorporadora dele resolveu expandir para o Rio. Ele tinha pedido, tinha dito que precisava dela, tinha dito que iam construir uma vida juntos, e ela tinha acreditado, porque na época Renato sabia muito bem como fazer alguém acreditar nele. O que ela não imaginava era o que construir juntos ia significar na prática. No primeiro ano, ela tinha tentado entrar no mercado de trabalho no Rio. Tinha currículo bom, formação em administração, experiência em gestão financeira. Mas Renato sempre tinha um motivo para adiar. O apartamento novo precisava de alguém para receber os móveis. A mudança era muita coisa para uma pessoa só. Quando ele viajava a trabalho, ficava mais tranquilo saber que ela estava em casa. Mariana tinha cedido. Uma vez, depois outra, depois mais uma, até que ceder virou o estado natural das coisas. Não que Renato fosse cruel no sentido que as pessoas imaginam. Ele não gritava, não batia, não a trancava em casa. O que ele fazia era mais sutil e, por isso, mais difícil de nomear. Era o comentário sobre o jantar que ela tinha demorado a fazer. Era o olhar de canto, quando ela opinava sobre algum assunto na frente dos amigos dele. Era o jeito que ele dizia meu bem quando queria encerrar uma discussão sem ter chegado a conclusão nenhuma, como se ela fosse uma criança que precisava ser acalmada. Não uma adulta com argumento válido. Com o tempo, ela foi falando menos nas jantares. Depois parou de opinar sobre finanças, que era a área dela. Depois parou de convidar os próprios amigos porque ficava desconfortável ver a diferença de como Renato tratava os amigos dele versus os dela.
Aos poucos, o apartamento do 23º andar foi virando o apartamento de Renato, onde Mariana também morava. E ela foi deixando, não de uma vez, aos poucos. Da mesma forma que a humilhação tinha chegado. Só que enquanto isso acontecia, alguma coisa dentro dela foi tomando nota, foi organizando, foi fazendo contas. Mariana Fontes tinha uma característica que Renato nunca levou a sério, porque ele nunca tinha levado ela a sério. Ela era muito boa com número, muito boa mesmo. Seu pai tinha ensinado desde pequena. Dizia que dinheiro não era tabu, era ferramenta, e que quem não aprendia a usar ferramenta ficava na mão de quem sabia. Mariana tinha crescido sabendo montar planilha antes de saber dirigir carro. Tinha feito estágio em escritório de contabilidade aos 18. Tinha entendido o balanço patrimonial como outras pessoas entendem bula de remédio. E quando o casamento foi esfriando, quando os jantares foram ficando silenciosos e os fins de semana foram virando sequência de ausências com desculpa pronta, Mariana começou a usar esse talento de um jeito que Renato nunca teria previsto. Ela começou a estudar o dinheiro do casamento, não porque quisesse sabotar. Num primeiro momento, foi quase defensivo, ela precisava saber em que situação estava, caso alguma coisa desse errado. Então puxou os extratos que conseguia acessar, olhou os contratos que tinham assinado juntos, mapeou o que era de quem, o que estava em nome dos dois, o que estava só no nome dele. E foi aí que encontrou a primeira coisa estranha. A incorporadora de Renato, a Alencar, Sócios, tinha 3 imóveis registrados como garantia num financiamento. Mariana conhecia 2. O terceiro, ela nunca tinha ouvido falar um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que, segundo o documento, tinha sido comprado 4 anos antes com dinheiro de uma entrada de sócio investidor. Ela pesquisou o nome do sócio investidor. Era uma empresa. Sigla estranha, endereço de escritório virtual em São Paulo. Ela pesquisou o CNPJ, ficou olhando para a tela por uns 2 minutos antes de entender o que estava vendo. O sócio investidor era ela. Não ela de verdade, ela não sabia de nada disso, nunca tinha assinado contrato nenhum com esse nome. Mas o CPF, que constava como sócio da empresa investidora, era o dela. Renato tinha montado uma estrutura societária usando o CPF da mulher sem ela saber. Provavelmente anos atrás, quando ela ainda assinava o que ele pedia, sem ler direito porque confiava nele. Mariana fechou o notebook com cuidado. Foi até a janela. Olhou para o mar lá embaixo. Ficou assim uns 5 minutos. Depois abriu o notebook de novo. Salvou tudo em 3 lugares diferentes e começou a fazer uma lista. Não era uma lista de mágoas. Era uma lista de ativos. Essa foi a noite em que Mariana Fontes entendeu que o casamento tinha acabado. Faz tempo, ela só não tinha recebido o comunicado oficial ainda. E que quando esse comunicado chegasse, ela ia precisar estar preparada. Levou 8 meses para preparar tudo. 8 meses em que continuou varrendo o corredor, fazendo jantar, sorrindo nos eventos da incorporadora quando Renato precisava da esposa ao lado. 8 meses em que ninguém, nem Renato, nem Camila, nem os sócios dele, imaginou que Mariana Fontes estava fazendo qualquer coisa além de existir quieta no apartamento do 23º andar. Foi nesses 8 meses que ela conheceu o Dr. Vinícius Braga, advogado especialista em direito societário, 45 anos, escritório discreto em Botafogo. Uma amiga de BH tinha indicado alguém de confiança, tinha dito que resolvia as coisas sem barulho. Mariana tinha marcado a primeira consulta dizendo que era só uma dúvida sobre sociedade de empresa. Na segunda consulta, ela tinha levado a pasta com tudo que tinha encontrado. Vinícius tinha lido cada página em silêncio. Quando terminou, tinha tirado os óculos e olhado para ela com uma expressão que ela não soube decifrar de cara. "Você sabe o que isso significa?" ele disse. Não era pergunta. "Sei", ela respondeu. "Por isso tô aqui." Ele tinha ficado quieto um momento. Depois, "Isso vai ser uma briga feia." Mariana tinha encolhido os ombros. "Já é uma briga feia. Só que eu sou a única que sabe disso ainda." Vinícius tinha dado uma risada
Curta o tipo de risada de quem raramente ri no trabalho. Fechou a pasta, botou os óculos de volta e disse: então vamos trabalhar. Nos meses seguintes, eles se encontraram 8 vezes. Cada reunião era cuidadosa, documentada, estratégica. Vinícius mapeou a estrutura societária, identificou os bens que poderiam ser contestados, calculou o que seria de Mariana por direito em caso de dissolução de sociedade conjugal, porque em termos legais era basicamente isso que um divórcio era. Mas havia um problema. O galpão em Duque de Caxias e 2 outros imóveis adquiridos durante o casamento estavam registrados de um jeito que tornava a disputa complicada. Renato tinha sido criativo com as estruturas. Não era fraude escancarada. Era o tipo de coisa que advogado caro consegue arquitetar, tecnicamente dentro da lei, mas pensada para dificultar a vida de quem quisesse questionar. A boa notícia, disse Vinícius numa tarde de quinta-feira em Botafogo, é que ele foi criativo usando seu CPF. E isso cria uma abertura que ele provavelmente não previu. Que abertura? Vinícius abriu um mapa de estrutura societária que ele tinha desenhado à mão numa folha de papel grande. Apontou para um ponto no centro. Você é sócia investidora aqui. Isso significa que você tem direito de acionista nessa holding. E a holding tem participação em 3 dos 4 imóveis comerciais dele. Se a gente fizer os movimentos certos, na ordem certa, antes que ele perceba o que está acontecendo, posso transferir a participação para uma empresa que eu controle de verdade, Mariana completou. Vinícius olhou para ela por um segundo. Sim, exatamente isso. Quanto tempo? 6 semanas, se tudo correr bem. Mariana olhou para o mapa de estrutura. Pensou em 5 anos de jantar silencioso, em 8 meses de preparação. Em Camila. Tá bom, ela disse. Então a gente tem 6 semanas. As 6 semanas foram as mais tensas da vida dela. Mariana teve que continuar a rotina do apartamento sem mudar nada. Continuou indo ao mercado nas manhãs de quarta. Continuou marcando encontros com a cunhada de Renato quando ela vinha ao Rio. Continuou aparecendo nas festas da incorporadora com o vestido certo e o sorriso que ela tinha aprendido a botar no rosto com tanta prática que quase esquecia que era aprendido. Enquanto isso, em segundo plano, Vinícius foi acionando cada peça. A empresa nova, registrada no nome de Mariana, com endereço no escritório dele, recebeu a participação acionária no 14º dia. Os 2 imóveis comerciais mais valiosos, um conjunto de salas no centro do Rio, um terreno em Niterói, foram transferidos para uma holding intermediária no 21º dia. A papelada estava correta, assinada, registrada, nada ilegal, só reposicionamento societário de uma sócia exercendo seus direitos. Renato não recebeu notificação nenhuma porque ele não sabia que ela era sócia. Ele mesmo tinha criado a estrutura assim discreta, fora do radar, sem comunicação formal entre as partes. Agora essa discrição estava trabalhando contra ele. No 38º dia, Vinícius mandou mensagem. Concluído. Mariana estava sentada na varanda quando recebeu. Olhou para o mar. O sol estava se pondo e o céu estava laranja e rosa, desse jeito exagerado que o rio faz às vezes, como se a cidade quisesse lembrar que é bonita. Ela ficou olhando por um tempo. Depois entrou, foi até a cozinha, fez café e esperou Renato chegar do jantar de trabalho que ele tinha marcado para essa noite. Ele chegou às 23h40. Cheirava a perfume de mulher. Não era o dela. Boa noite, ela disse, sem tirar os olhos da xícara. Boa noite, ele respondeu, sem parar. Foi direto para o quarto. Mariana terminou o café. Lavou a xícara, secou as mãos. Tá bom, ela pensou. Tá bom, mas dessa vez era diferente. Dessa vez o tá bom era real. 2 dias depois, numa manhã de segunda-feira com chuva fraca batendo na janela, Renato Alencar sentou do lado oposto dela, na mesa da sala, e disse que queria conversar. Ela já sabia o que vinha. Ele tinha o jeito de quem ensaiou.
juntou as mãos na mesa, respirou pelo nariz, começou com "a gente sabe que as coisas não tão bem faz um tempo". Usou frases em que ninguém tinha culpa e tudo tinha acontecido porque a vida era complicada. Falou sobre seguir caminhos diferentes, como se eles fossem personagens de filme que simplesmente tinham chegado numa encruzilhada sem que ninguém tivesse feito nada de errado. Mariana ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela perguntou: "Você quer o divórcio?" Ele hesitou. Depois: "Acho que é o melhor para nós dois." "Tá bom", ela disse. Ele esperou mais. Esperava lágrima, talvez, ou barganha, ou ao menos o tipo de silêncio pesado que pede consolo. Mariana pegou a xícara de café que tinha levado para a mesa, bebeu o último gole e disse: "Eu vou contratar meu próprio advogado." Renato piscou. "Claro", ele respondeu, como se fosse óbvio. "Cada um contrata o seu." Ela assentiu, levantou, levou a xícara para a cozinha. Atrás dela, Renato ficou olhando para a mesa da sala com uma expressão que ela não viu, mas que teria reconhecido. O olhar de quem achava que essa parte ia ser mais difícil. Não foi, porque Mariana Fontes tinha aprendido uma coisa nos 5 anos de casamento silencioso. A hora que você para de brigar pelo que não existe mais, você finalmente tem energia para construir o que vem depois. E o que vinha depois, ela já tinha começado a construir faz tempo. Renato Alencar tinha um advogado que ele usava para tudo há 12 anos. Se chamava Marcos Drummond, 51 anos, escritório na Zona Sul, o tipo de profissional que cobrava caro o suficiente para que os clientes sentissem que estavam sendo bem protegidos. Renato confiava nele, como confiava em poucas pessoas, com a confiança irrefletida de quem nunca precisou colocar essa confiança à prova. Marcos recebeu a ligação na manhã de quarta-feira. "Precisamos resolver isso rápido e limpo", Renato disse. "Ela não tem nada no nome, vai aceitar um acordo razoável e pronto." Marcos ficou quieto um segundo além do normal. Depois disse: "Me manda os documentos do casamento e eu começo a levantar o que há." Simples assim, pensou Renato. Simples assim. Só que tinha um detalhe que Renato não sabia sobre Marcos Drummond. 3 anos antes, num processo de renovação contratual com um dos maiores clientes da carteira de Renato, o Grupo Vasconcelos, família tradicional do Rio com participação em logística e varejo, Renato tinha tomado uma decisão que afetou o contrato, que custou à família Vasconcelos uma parceria milionária com um fundo estrangeiro, e que Renato tinha justificado com um relatório cheio de números que não contavam a história completa. Marcos tinha descoberto isso 6 meses depois, quando o filho mais novo dos Vasconcelos, Rafael, apareceu no escritório com uma pasta e uma expressão que não precisava de palavras. Marcos não tinha ido atrás de Renato, não tinha confrontado, tinha ficado sabendo, tinha fechado a pasta e tinha guardado aquilo num lugar dentro de si que advogado experiente aprende a construir o lugar das coisas que você sabe, mas ainda não usou. Agora, recebendo os documentos do casamento de Renato por e-mail, Marcos abriu a pasta eletrônica, começou a revisar a estrutura societária e parou numa página. Ficou olhando. Depois pegou o telefone e fez uma ligação que não era para Renato. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana estava sentada no escritório de Vinícius Braga, em Botafogo, com uma xícara de café que não tinha tocado ainda. "Como é que ele vai reagir quando descobrir?" ela perguntou. Vinícius juntou os dedos na frente do rosto, um tique que ela já tinha aprendido a reconhecer como o jeito dele de pensar antes de responder. "Primeiro, vai negar. Vai dizer que houve erro, que você não tinha capacidade para fazer isso sozinha, que alguém te manipulou. E depois, quando ele entender que os documentos são válidos e são Mariana, cada um deles vai tentar contestar na base do argumento de que você agiu de má fé, que a transferência foi feita com intenção de fraudar o patrimônio conjugal." Ela olhou para ele. "Mas não foi. Não foi. Você exerceu direito legítimo de sócia. O fato de ele não saber que você era sócia é problema dele, não seu. Ele que construiu essa estrutura. Vai segurar?" Ele tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa.
vai ser disputado. Mas sim, vai segurar. Mariana finalmente pegou a xícara. Bebeu um gole. O café estava frio. Tem mais uma coisa, ela disse. Vinícius esperou. O apartamento. Ele vai querer o apartamento. Vinícius assentiu devagar. O apartamento é um bem conjugal. Metade é seu por direito, independente de tudo mais. Eu sei. Mas eu não quero metade. Ele franziu a testa levemente. O que você quer? Ela colocou a xícara na mesa com cuidado. Quero que ele fique com o apartamento. Silêncio. Mariana, com o que você já tem em participação societária, desistir do apartamento é... Eu sei quanto vale, ela disse. Eu que fiz as contas. Mas se eu entrar numa briga pelo apartamento, isso vai para a mídia, vai aparecer nos blogs de fofoca, vai chegar nos clientes dele, vai virar o tipo de história que arrasta por meses. E eu não quero meses. Eu quero encerrar. Vinícius ficou olhando para ela por um momento. Depois, você quer que ele ache que ganhou. Ela não respondeu de imediato. Olhou para a janela. Lá fora, Botafogo estava com o barulho normal de manhã de dia útil, moto entregando coisa, criança gritando em algum apartamento acima, o mundo continuando como se nada de especial estivesse acontecendo naquela sala. Eu quero que ele assine o divórcio, sem ter advogado tributarista olhando junto, ela disse por fim. Porque se ele chamar tributarista, a pessoa vai achar a holding, e aí vai demorar mais. Vinícius abriu um sorriso pequeno. O segundo sorriso que ela tinha arrancado dele em meses de trabalho conjunto. Combinado, ele disse. Vamos deixar o apartamento para a negociação principal. Dá a impressão de que é o ativo central. É o ativo que ele vai achar que é central. Exato. Eles trabalharam por mais 2 horas naquela manhã. Quando Mariana saiu do escritório, a garoa que tinha começado cedo tinha dado lugar a um sol morno de inverno carioca. Ela caminhou 2 quarteirões antes de pegar táxi, não porque precisasse do exercício, mas porque gostava de ter uns minutos a pé quando precisava assentar pensamento. Estava na metade do segundo quarteirão quando o telefone vibrou. Era Renato. Ela olhou para a tela, deixou vibrar mais uma vez. Atendeu. Mariana. A voz dele tinha uma textura diferente do normal. Não era a voz do jantar ensaiado. Era mais seca, mais direta. Precisamos conversar sobre os termos. Pode mandar para o meu advogado, ela disse. Pausa. Eu preferia conversar pessoalmente primeiro. Ela parou no meio da calçada. Uma mulher desviou dela pela direita sem reclamar. Renato, meu advogado vai entrar em contato com o seu. Qualquer conversa passa por eles primeiro. Silêncio mais longo dessa vez. Você está sendo difícil, ele disse. E o tom era aquele. O meu bem sem o meu bem. A voz que dizia que ela estava sendo irracional sem usar essa palavra. Ela pensou em 5 anos. Pensou em 11 minutos de conversa escutada no corredor. Pensou em perfume de outra pessoa numa gravata. Não tô sendo difícil. Ela respondeu. Tô sendo correta. Boa tarde, Renato. Desligou. Caminhou mais um quarteirão antes de chamar o táxi. Tá bom, ela pensou. Tá bom de verdade. Foram os documentos chegando ao advogado de Renato que detonaram tudo. Marcos Drummond tinha sido cuidadoso. Tinha recebido os documentos que Renato enviou, tinha acrescentado aos que ele mesmo tinha compilado e tinha ficado 3 dias revisando antes de ligar para o cliente com o resultado. A reunião aconteceu numa quinta-feira de tarde, no escritório de Renato na incorporadora. Sala de reunião com mesa de vidro e cadeiras pretas, o tipo de ambiente que Renato tinha montado para transmitir solidez. Você me pediu para levantar o que há. Marcos começou, abrindo a pasta na mesa. Então deixa eu te contar o que eu encontrei. Ele foi page por page. Renato ouviu os primeiros minutos com a expressão de quem está sendo informado de detalhe técnico que não muda o quadro geral. Depois foi franzindo a testa. Depois parou de mexer na caneta que tinha na mão. Espera, ele disse, no meio da 6ª página. Isso aqui é a participação societária dela na sua holding intermediária, Marcos confirmou, sem alterar o tom. Isso não é possível. Eu nunca coloquei ela como o CPF dela, Renato. Você mesmo usou. Renato ficou olhando para o documento. A expressão foi mudando de uma coisa para outra, confusão, cálculo.
e por último alguma coisa que se parecia com o começo de pânico, mas que ele domou antes de chegar lá. Isso era para ser invisível, ele disse, mais para si mesmo do que para Marcos. Para você e para a Receita, provavelmente. Não ficou invisível para ela. Como ela? Não sei, Marcos disse, mas ela encontrou. E agiu. A transferência foi feita há 6 semanas. Renato empurrou a cadeira para trás. Levantou. Foi até a janela. A sala ficou quieta por uns 40 segundos. Você pode contestar? Ele perguntou por fim, sem virar. Marcos juntou os papéis com cuidado. Posso tentar, mas preciso ser honesto contigo. Os documentos dela estão corretos. Cada assinatura, cada registro, cada data, quem assessorou, ela sabia o que estava fazendo. Renato virou. Quem foi o advogado? Vinícius Braga, Botafogo. O nome claramente não significava nada para Renato. Mas ele repetiu o nome mentalmente, guardou, e Marcos conseguiu ver o momento exato em que o processamento terminou e a decisão foi tomada. Eu quero contestar, Renato disse. Marcos fechou a pasta. Tudo bem, mas tem mais uma coisa que você precisa saber. Renato esperou. O terreno em Niterói e as salas do centro, os 2 ativos que foram para a holding dela, eles representam 63% do valor real da carteira imobiliária da incorporadora. O apartamento da Barra, que você provavelmente vai oferecer como ativo principal no divórcio, representa menos de 18% do total. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, mais pesado. Então ela já tem mais do que eu ia oferecer. Renato disse devagar. Ela já tem mais do que você ia oferecer. Marcos confirmou. Renato ficou de frente para a janela por um longo momento. Lá embaixo, o trânsito da Zona Sul seguia normal, indiferente, o mundo não sabendo e não se importando com o que estava acontecendo naquela sala de reunião com mesa de vidro. Como uma mulher que ficou 5 anos em casa, ele disse, e a voz tinha uma textura que Mariana teria reconhecido não raiva ainda, mas a antessala da raiva, o lugar onde o ego começa a perceber que foi subestimado e ainda não sabe bem o que fazer com isso. Marcos não respondeu essa pergunta. Não era o tipo de resposta que estava no escopo do trabalho dele, mas ele estava pensando na pasta que Rafael Vasconcelos tinha trazido ao escritório 3 anos atrás, e estava pensando que às vezes as coisas se alinham de um jeito que parece acaso, mas não é. A ligação que ele tinha feito na manhã de quarta-feira, 3 dias antes, não tinha sido para Rafael Vasconcelos. Tinha sido para Vinícius Braga. Eles se conheciam de congresso de direito empresarial em Gramado 6 anos atrás. Tinham jantado uma vez, trocado cartão, mantido contato esporádico da forma que advogados fazem o tipo de rede que parece decorativa até o dia que não é. A ligação tinha durado 14 minutos. A maior parte do tempo, Marcos tinha ouvido. No final, tinha dito apenas: eu precisava saber se a estrutura dela estava sólida antes de qualquer coisa. E está? Vinícius tinha perguntado. Está? Marcos tinha confirmado. Mais um silêncio. Depois Vinícius: você vai representar ele mesmo assim? Sim, mas vou representar dentro do que é correto. Se a contestação não tem base, eu vou dizer isso para ele. Entendido, Vinícius tinha dito. E era isso. Não havia combinação, não havia traição formal, não havia nada que qualquer dos dois não pudesse repetir em voz alta numa sala de tribunal. Era apenas 2 advogados que conheciam a lei e que cada um do seu lado iam fazer o trabalho dentro do que era correto. Só que Renato não sabia disso, e a assimetria de informação que ele tinha achado, que trabalhava a favor dele durante anos, estava agora, silenciosamente, trabalhando no sentido contrário. Camila Rios soube do processo na noite de quinta-feira. Renato tinha ligado para ela, direto do escritório, antes de chegar em casa. A conversa tinha durado 22 minutos e Camila tinha ficado em silêncio a maior parte do tempo, não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o de quem está calculando.
Ela tinha 34 anos, trabalhava como gerente comercial numa empresa de eventos e tinha começado a ver Renato 8 meses antes numa festa de inauguração de empreendimento da incorporadora. Não era ingênua, sabia que ele era casado, mas Renato tinha sido muito convincente sobre o casamento ser uma formalidade, sobre a mulher ser alguém que não entendia ele, sobre tudo estar para se resolver. Camila tinha ouvido essa história antes de outras fontes. Tinha prometido para si mesma que não ia entrar nesse barulho. Depois tinha entrado mesmo assim. Agora, ouvia Renato descrevendo uma situação que claramente era mais complicada do que uma formalidade, e o que ela sentia não era exatamente surpresa, era aquela confirmação desconfortável de que o aviso que você ignorou era um aviso de verdade. Que porcentagem ele perde? Ela perguntou, quando Renato parou de falar. Não sei ainda. 60 talvez. 60% da carteira. Sim. Ela ficou quieta. Camila, ele disse. Eu preciso pensar, ela respondeu. Não é simples assim, Renato. É simples assim, ele disse. E ela notou o jeito que ele tinha de usar essa frase. Sempre que achava que uma situação era mais simples do que a outra pessoa estava fazendo parecer. Ela tinha achado isso assertivo no começo. Agora achava revelador de outra coisa. Ela disse boa noite e desligou. Ficou no apartamento dela, em Laranjeiras, olhando para o teto por um tempo. Depois pegou o telefone de novo, não para ligar para Renato, mas para mandar mensagem para uma amiga. Você ainda tem contato do escritório que você usou no seu divórcio? A resposta chegou em 3 minutos com um número. Camila salvou o número, jogou o telefone na cama ao lado dela e ficou pensando. A audiência preliminar de divórcio foi marcada para 6 semanas depois. Naquele intervalo, Renato tentou 3 coisas. A primeira foi uma conversa direta com Mariana, que aconteceu numa tarde de sábado, quando os dois ainda dividiam o apartamento, situação desconfortável, que ambos tinham concordado em manter até o processo ter encaminhamento. Ele tinha esperado ela chegar do mercado, tinha ajudado a botar as compras na bancada, e então tinha tentado reconstruir a voz do jantar ensaiado. Eu entendo que você ficou ressentida. Ele começou. Mariana estava guardando iogurte na geladeira. Não virou. Não tô ressentida, ela disse. Tô separando. Mas o jeito que você fez isso, Renato, a voz dela era flat, sem borda. Seus advogados falam com o meu advogado. Eu já disse isso. Você não entende o que isso vai fazer com a empresa, com os funcionários. São 23 pessoas que dependem. Eu sei quantos funcionários você tem, ela disse. Eu organizei a festa de fim de ano dos últimos 4 anos. Ela fechou a geladeira, pegou a sacola vazia, dobrou, guardou na gaveta embaixo da pia. Tudo com a calma de quem está fazendo coisa doméstica normal. Renato ficou olhando para ela com uma expressão que ela só viu de relance quando passou por ele para sair da cozinha. O olhar de alguém que está tentando resolver uma equação cujas variáveis, de repente, não são mais as que achava que eram. A segunda coisa que Renato tentou foi um investigador particular, que ele contratou para ver se tinha alguma irregularidade nos documentos de Mariana. O investigador levou 2 semanas e voltou com nada útil. Os documentos eram limpos, o advogado dela era respeitado. Não havia o que contestar por essa via. A terceira coisa foi uma reunião com Marcos, na qual ele pediu para entrar com contestação baseada em argumento de má fé. Marcos ouviu a proposta com a atenção que sempre dava aos clientes. Depois explicou, com a paciência de quem já disse a mesma coisa de formas diferentes e vai dizer de mais uma, que a contestação era possível, mas fraca, que o juiz provavelmente ia indeferir e que o resultado mais provável era estender o processo por meses sem alterar o desfecho. Você quer estender o processo? Marcos perguntou. Renato olhou para a mesa. Não, então o que você quer? Ele levou um momento. Quero minimizar o dano. Essa é a resposta certa, Marcos disse. E a forma de minimizar é aceitar o acordo de audiência, antes que o juiz veja a estrutura societária completa, porque se ele ver tudo, o risco é maior.
Renato ficou em silêncio. Teve um detalhe, no relatório que Marcos tinha trazido, que ele não tinha conseguido parar de pensar desde a reunião de quinta-feira. Não era o número 60, e 3% era grande, mas era concreto. Era algo com que trabalhar. Era outra coisa. Era o fato de que Mariana tinha encontrado a estrutura societária. Ele tinha sido cuidadoso. Tinha usado um contador que era de confiança, tinha mantido o CPF dela fora de qualquer comunicação, tinha construído a coisa toda para que ela nunca tivesse motivo de olhar, mas ela tinha olhado. Em algum ponto dos 5 anos, enquanto ele estava fazendo jantar de trabalho e construindo o que achava que estava construindo, ela tinha olhado e não tinha dito nada. Tinha ficado olhando por tempo suficiente para entender tudo, para encontrar advogado, para executar cada passo com uma precisão que ele, honestamente, não atribuiria a ela se alguém tivesse perguntado 6 meses atrás. Esse pensamento ficou com ele de um jeito que as outras coisas não ficaram. Não era arrependimento, ou pelo menos ele não queria chamar assim. Era mais a sensação de quando você percebe que tinha a resposta certa do lado errado de uma equação o tempo todo. Me conta nos comentários. Se você fosse Mariana, você teria feito o mesmo que ela fez, preparado tudo em silêncio, ou teria confrontado Renato muito antes? A gente lê todos os comentários aqui. A audiência preliminar aconteceu numa manhã de terça-feira de agosto. Fórum na Zona Norte, sala pequena, ar-condicionado barulhento que o escrevente parecia ter aprendido a ignorar. Mariana chegou 10 minutos antes com Vinícius. Renato chegou com Marcos 2 minutos depois. Eles não se falaram na sala de espera. Dentro, a juíza mulher de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, o jeito direto de quem já ouviu muitas variações da mesma história, pediu que cada advogado apresentasse a posição do cliente. Marcos foi primeiro. Apresentou o pedido de dissolução, listou os bens conjugais conforme entendimento do cliente, propôs acordo com o apartamento da Barra como ativo principal a ser partilhado, mais uma compensação financeira mensal por 2 anos. A juíza ouviu, fez uma anotação. Vinícius foi segundo. Apresentou a estrutura societária completa, cada empresa, cada participação, cada transferência com data e registro. Não argumentou, só apresentou. A juíza olhou os documentos por um tempo que pareceu longo, mas provavelmente foram uns 3 minutos. Então olhou para Marcos. O ativo principal proposto pelo cliente representa 18% do patrimônio total identificado, ela disse. O acordo proposto não reflete a realidade do patrimônio conjugal. Marcos não discutiu. Tinha avisado Renato que isso era o que ia acontecer. Renato, do lado oposto da mesa pequena, ficou olhando para um ponto fixo na parede atrás da juíza. Mariana, do lado dela, ficou olhando para as mãos na mesa. A juíza determinou prazo de 15 dias para nova proposta de acordo. Encerrou a audiência com a eficiência de quem tem mais 4 para fazer antes do almoço. No corredor, Vinícius virou para Mariana e disse em voz baixa: "Foi como a gente calculou." Ela assentiu. Na saída do fórum, ela viu Renato alguns metros à frente, de costas, falando baixo com Marcos no estacionamento. Ela não conseguiu ouvir o que ele dizia. Não tentou. Havia uma época em que ela teria querido ouvir. Teria querido saber o que ele estava sentindo, se estava percebendo alguma coisa, se havia algum ponto de chegada possível. Agora não queria. Não porque fosse indiferente, ela não era indiferente. Não é assim que 5 anos funcionam. Mas porque havia clareza em não querer mais. Havia leveza. Ela virou para a direção oposta e caminhou até o carro dela. Foi nessa noite que Camila Rios apareceu. Mariana estava no apartamento. Renato tinha dito que ia dormir no escritório aquela semana, o que provavelmente queria dizer que ia dormir em outro lugar quando o interfone tocou. Ela atendeu achando que era entrega. "Oi." A voz era de mulher, calma, nem agressiva, nem apologética. "Meu nome é Camila Rios. Eu preciso falar com você. Eu sei quem eu sou para você."
Mariana ficou olhando para o interfone por um segundo. Depois apertou para abrir o portão. Camila tinha o tipo de beleza que Mariana tinha imaginado, mas que na vida real é sempre diferente do imaginado, não mais impressionante, só diferente, mais humana. Alta, cabelo escuro, roupa de quem tinha vindo direto do trabalho. Entrou no apartamento, olhando para a volta com discrição, não curiosidade invasiva, mas o olhar de quem está processando o contexto. Elas sentaram na sala. Mariana não ofereceu café, não por má vontade, mais porque sentiu que o ritual de café ia criar uma normalidade que não cabia na situação. "O que você veio me dizer?" Mariana perguntou. Camila colocou as mãos no colo. "Vim te dizer que eu não sabia que ele não ia te contar sobre o divórcio antes de ter tudo armado." Mariana esperou. "Ele me disse que vocês já tinham conversado, que era a decisão dos dois. Eu fui idiota de acreditar nisso sem verificar, mas eu acreditei. Isso é tudo?" Camila hesitou um segundo. "Não, tem mais uma coisa." Ela abriu a bolsa, tirou um envelope, colocou na mesa de centro entre elas. "Você não me deve nada, mas eu acho que você tem que ver isso." Mariana olhou para o envelope. Não tocou imediatamente. "Você sabe o que tem aqui?" "Sei. Renato me mandou há 3 meses. Eu não entendi direito na época, mas guardei. Quando o processo começou, eu entendi." Mariana pegou o envelope. Abriu. Eram 3 folhas. Extrato de uma conta corrente em nome de uma empresa que ela não conhecia. 3 depósitos, ao longo de 18 meses, totalizando um valor que ela olhou 2 vezes para ter certeza que tinha lido certo. Ela levou um momento. "De onde veio esse dinheiro?" Ela perguntou, mesmo já tendo uma ideia. Camila respondeu com o nome da empresa de logística dos Vasconcelos. E o silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela história. Porque os Vasconcelos eram o cliente cujo contrato Renato tinha comprometido 3 anos atrás. O contrato que Marcos Drummond sabia que tinha sido comprometido. O contrato que tinha custado à família uma parceria milionária. Mas esses extratos mostravam que, antes de o contrato ser comprometido, Renato tinha recebido da empresa de logística dos Vasconcelos um valor significativo, em conta que não estava no nome dele, em datas que antecediam a decisão que destruiu a parceria. Não era a família Vasconcelos pagando Renato por trabalho legítimo. Era outra coisa. O tipo de outra coisa que tem nome específico em processo judicial. Mariana fechou as folhas com cuidado. Colocou de volta no envelope. "Por que você me trouxe isso?" ela perguntou. "Você podia ter jogado fora." Camila levou um momento antes de responder. "Porque eu tenho uma irmã," ela disse. "E se minha irmã tivesse passado 5 anos num lugar assim, eu ia querer que alguém que soubesse de algo importante tivesse a decência de chegar e falar." As duas ficaram em silêncio por um momento. Depois Mariana disse, "Você vai continuar com ele?" Camila olhou para a mão dela no colo. "Acho que a gente já acabou antes de eu vir aqui. Ele só não sabe ainda." Mariana assentiu. Camila pegou a bolsa, levantou. Parou antes de sair da sala. "Você vai usar isso?" Mariana olhou para o envelope na mesa de centro. "É simples assim, não é?" Camila deu um sorriso pequeno, o tipo que não tem alegria, tem reconhecimento. "Boa sorte," ela disse, e foi embora. Mariana ficou sentada na sala por um tempo depois que a porta fechou. O apartamento estava quieto. Lá fora, a Barra da Tijuca tinha o barulho de sempre. Carro, vento, aquela vibração constante de cidade grande que nunca para completamente. Eila Olhau Pro Envelope. Pegou o telefone. Mandou mensagem para Vinícius. "Preciso te ligar amanhã cedo. Achei mais uma coisa." Colocou o telefone na mesa. Olhau Potato. E ficou pensando no que Renato tinha dito meses atrás, numa das últimas discussões reais que eles tinham tido, antes de tudo virar silêncio e jantares de trabalho. "Você não entende nada de como o mundo funciona, Mariana." Ela tinha deixado aquilo para lá na época, tinha ido lavar louça. Agora pensava que ele tinha razão em uma coisa, pelo menos. Ela não entendia como o mundo funcionava do jeito que ele achava que funcionava.
Não entendia aquele mundo. Tinha construído outro. Vinícius Braga não era homem de pausas dramáticas. Quando Mariana ligou na manhã seguinte e leu o conteúdo do envelope por telefone, ele ficou em silêncio por exatamente 4 segundos. Depois disse: "Me manda foto de cada página. Todas as 3. Ela mandou. Ele ligou de volta em 20 minutos. "Mariana, isso muda o quadro." "Eu sei", ela disse, "não só do divórcio. Isso é material para processo separado. Dependendo de como a gente posiciona, ele enfrenta responsabilidade civil com os Vasconcelos e possivelmente penal, dependendo de como o promotor lê os depósitos." Ela estava na varanda com café. O mar estava quieto naquela manhã, daquele azul pesado de inverno que parece pintado. "Eu não quero processo penal", ela disse. Vinícius ficou quieto. "Não porque tenho pena dele. Não é isso. É porque processo penal arrasta, vira notícia, envolve testemunha, envolve eu ficando presa nessa história por anos. E eu não quero anos, Vinícius. Eu já disse isso. Entendo. Então, como você quer usar isso?" Ela bebeu um gole de café, como pressão. Uma vez só, na hora certa, para ele assinar o que precisa ser assinado sem arrastar mais. Silêncio do outro lado. "Você sabe que se ele chamar o blefe, não é blefe. Se ele não assinar, eu uso de verdade." Vinícius ficou quieto mais um momento. Depois: "Tá bom. Vou marcar reunião com Marcos Drummond para a semana que vem. Antes da proposta de acordo vencer o prazo, só uma coisa", ela disse. "Você conhece Marcos?" Uma pausa que durou 1 segundo a mais do que pausa normal. "A gente se conhece de congresso", ele disse. "Por quê?" "Nada. Queria saber com quem você vai estar sentado." Vinícius não respondeu imediatamente, e quando respondeu, foi só: "Eu te conto como foi." A reunião entre os 2 advogados aconteceu numa quarta-feira de manhã, num café em Botafogo que Vinícius tinha escolhido terreno neutro, barulho de fundo suficiente para que conversa na mesa não fosse ouvida na mesa ao lado. Marcos chegou com a pontualidade de sempre. Vinícius já estava com café na mão. Eles não perderam tempo com prólogo. "Meu cliente quer encerrar", Vinícius disse, antes do café de Marcos chegar. "Mas recebemos material novo que altera a posição de negociação." Marcos olhou para ele sem expressão específica. "Que tipo de material?" "O tipo que tem a ver com a família Vasconcelos e uma conta em nome de empresa fantasma." O rosto de Marcos não mudou, mas ele pousou o café que estava levantando antes de beber. Vinícius continuou: "Não estamos propondo usar isso em processo separado. Não é o interesse da Mariana. O interesse dela é fechar o divórcio nos termos que refletem a realidade do patrimônio, sem contestação, sem recurso e seguir em frente. E se ele não aceitar, então o envelope vai para onde tem que ir." Silêncio. Marcos ficou olhando para a xícara. Depois olhou para Vinícius. "Você sabe que eu não posso levar proposta com condição assim para o meu cliente sem explicar de onde veio." "Eu sei. Você leva do jeito que achar melhor. O conteúdo é o que é." Outra pausa. Essa mais longa. "Vinícius", Marcos disse por fim, com a voz de quem está escolhendo cada palavra, "se eu levar isso para o meu cliente, ele vai querer saber como a Mariana conseguiu esse material. Ela recebeu de alguém que achou que ela devia saber." Marcos assentiu devagar. "Certo." Eles ficaram mais alguns minutos discutindo termos técnicos, prazo para resposta, formato da proposta, o que entrava no acordo e o que ficava fora. Quando Marcos saiu do café, Vinícius ficou mais um pouco com a xícara na mão, olhando pela janela para o movimento da rua. Tinha uma equação que ele tinha resolvido semanas atrás, quando Marcos tinha ligado naquela manhã de quarta-feira. A equação era simples. Marcos sabia de alguma coisa sobre Renato que tornava sua representação do cliente tecnicamente correta, mas pessoalmente complicada. Vinícius não tinha perguntado o quê. Não precisava. Advogado experiente aprende a ler o que não está sendo dito.
O que ele não sabia, o que descobriu agora, sentado naquele café, depois que Marcos foi embora, era que Camila Rios tinha chegado a Mariana por conta própria, que o envelope tinha chegado pelo caminho mais direto possível, sem intermediário nenhum, por decisão da única pessoa que tinha escolhido agir por algo que não era interesse próprio. Vinícius pensou nisso por um momento, depois deixou dinheiro na mesa e saiu. Renato Alencar recebeu a nova proposta de acordo na tarde de quinta-feira. Estava no escritório quando Marcos chegou. Não era o tipo de reunião que cabe em e-mail. Marcos tinha dito por telefone e Renato tinha entendido pelo tom que ia ser o tipo de conversa que ele não ia gostar. Não gostou. Marcos apresentou os termos. Mariana abria mão do apartamento da Barra. Em contrapartida, ficava com a participação societária que já tinha, mais uma compensação pelo período em que a estrutura societária usou seu CPF sem consentimento documentado. Nenhuma ação adicional seria movida sobre o assunto dos Vasconcelos, desde que o acordo fosse assinado dentro de 10 dias. Renato ouviu tudo sem falar. Quando Marcos terminou, ele levantou. Foi até a janela, o mesmo movimento da reunião anterior, o mesmo jeito de virar o rosto para o exterior quando precisava de tempo para processar. Os Vasconcelos, ele disse. A voz estava plana demais. O tipo de plano que não é calma é controle. Ela tem os extratos, Marcos confirmou. Como? Não sei. Renato ficou em silêncio por um tempo. Lá fora, o fim de tarde da Zona Sul tinha aquela luz oblíqua de inverno que alonga as sombras e faz tudo parecer levemente cinematográfico. Ela não vai usar, ele disse por fim. Se fosse usar, já teria. Marcos escolheu as palavras com o cuidado de quem já pensou nessa resposta. Ela não precisa usar, Renato. Ela precisa que você acredite que vai usar. Que é diferente. É a mesma coisa. Não é. Porque se você apostar que é blefe e estiver errado, o dano é irreversível. Se você aceitar o acordo e ela for de palavra, você sai com o apartamento, com a estrutura restante da incorporadora e sem processo adicional. Renato virou. O rosto dele tinha uma expressão que Marcos tinha visto poucas vezes em 12 anos de trabalho, conjunto não raiva, não cálculo. Algo mais embaixo, o tipo de coisa que aparece quando o mapa que alguém carregou por longo de anos se mostra errado de uma forma que não tem como corrigir. Você acha que ela vai usar? Renato perguntou. Marcos ficou olhando para ele. Honestamente? Honestamente, acho que ela vai usar se precisar. E acho que você passou 5 anos achando que ela não era capaz de nada disso. E esse cálculo foi o maior erro que você cometeu. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros silêncios entre eles. Renato voltou para a cadeira. Ficou olhando para a mesa de vidro. Do outro lado, Marcos esperou sem preencher o silêncio um dos talentos dele. Esse. Por fim, Renato perguntou. O que ela quer de verdade? No fundo, Marcos pegou a pasta. Acho que ela quer o que qualquer pessoa que passou 5 anos sendo subestimada quer, que o registro fique correto, que o que ela construiu fique no nome dela, que a história não termine com ela saindo de mãos vazias do lugar onde ela colocou 5 anos. Renato ficou olhando para a pasta fechada. Tá bom, ele disse. E a voz tinha um peso diferente das outras vezes que Mariana tinha dito a mesma frase. Menos resignação, mais coisa que não tem nome exato, o som de alguém que chegou no final de um raciocínio, que não gosta do resultado, mas não tem como contestar a lógica. Você aceita os termos? Marcos perguntou. Aceito. Marcos assentiu. Abriu a pasta. Começou a marcar as páginas onde precisava de assinatura. E enquanto fazia isso, com a caneta passando de uma página para outra, ele pensou em Rafael Vasconcelos, na pasta que o rapaz tinha trazido 3 anos atrás, e em quantas histórias tem esse jeito de encontrar o caminho de volta para o ponto de origem por rotas que ninguém planejou. Não disse nada disso. Não era o momento, e provavelmente nunca ia ser, mas pensou. Mariana soube do acordo pela mensagem de Vinícius às 18h42 de uma quinta-feira. Ele aceitou. Assina semana que vem. Ela estava em BH.
Tinha ido para a casa dos pais na semana anterior, não para fugir do processo. Ele já estava encaminhado, mas porque fazia quase 8 meses que não via o pai e a mãe, e havia chegado uma hora em que precisava sentar numa cozinha familiar e comer comida que alguém fez, pensando nela. Estava na mesa da cozinha quando a mensagem chegou. Sua mãe estava mexendo em panela no fogão. Seu pai estava no corredor com o jornal, do jeito que ele tinha de caminhar enquanto lia, como se o movimento ajudasse a absorver. Ela ficou olhando para a tela por um momento. Mãe, ela disse. Acabou. Sua mãe abaixou o fogo. Virou. Olhou para a filha, com o olhar de quem ficou preocupado em silêncio por muito tempo e ainda não sabe bem o que a notícia significa. Acabou como? Ela perguntou com cuidado. Mariana colocou o telefone na mesa. Acabou bem. Sua mãe ficou olhando por um segundo. Depois voltou para o fogão. Então janta aqui, ela disse. Fiz frango com quiabo. Mariana ficou olhando para a mãe de costas, mexendo na panela com a naturalidade de quem não sabe fazer pausa dramática, e sentiu alguma coisa afrouxar no peito, não de um jeito grande e cinematográfico, mas do jeito real que as coisas afrouxam. Devagar, quase sem avisar, como quando você para de segurar o ar sem ter percebido que estava segurando. Seu pai apareceu na porta da cozinha com o jornal ainda na mão. Olhou para ela, olhou para a mãe. Leu o ambiente da forma que pai velho aprende. Tá resolvido? Ele perguntou. Tá, ela disse. Ele assentiu. Dobrou o jornal, guardou debaixo do braço, foi buscar copo d'água. Não fez mais pergunta. Mariana ficou na mesa, olhando a mãe mexer no frango e o pai encher o copo, e pensou que tinha passado 5 anos esquecendo que existiam lugares onde ela não precisava segurar nada. O acordo foi assinado na semana seguinte. Sala do cartório no centro do Rio, as mesmas cadeiras de sempre, o mesmo ar-condicionado alto demais, o escrevente com a eficiência de quem faz isso a vida inteira. Mariana e Renato ficaram do mesmo lado da mesa por exigência do processo, mas com espaço suficiente entre eles para que ninguém precisasse fingir proximidade. Quando chegou a vez de Renato assinar, ele pegou a caneta sem olhar para ela. Quando chegou a vez de Mariana, ela assinou com a mesma caligrafia de sempre letra redonda, inclinada levemente para a direita, do jeito que seu pai tinha ensinado. O escrevente recolheu as vias. Disse as obrigatoriedades de praxe. A juíza homologaria em até 5 dias úteis. Do lado de fora do cartório, a tarde estava quente. Rio de Julho tem esse jeito de não respeitar calendário sol de verão em pleno inverno, o tipo de calor que faz os turistas ficarem confusos. Renato parou no topo da escada do cartório. Mariana foi parar ao lado dele sem planejar ambos, esperando o mesmo sinal para atravessar. Ele ficou olhando para a rua por um segundo. Depois, sem virar completamente, você sabia do CPF desde quando? Ela ficou olhando para o sinal. 2 anos. 2 anos, quase. Fiz as contas depois do primeiro aniversário que você foi de viagem de trabalho, que não foi viagem de trabalho. Ele não respondeu imediatamente. O sinal abriu. Mariana desceu a escada. Na metade, ela ouviu ele falar atrás dela. Eu subestimei você. Ela não parou, não virou, mas respondeu, com a voz no volume normal, pro ar à frente dela. Eu sei, mas tá bom. E atravessou a rua. Do outro lado, o táxi que Vinícius tinha mandado chamar estava esperando. Ela entrou, deu o endereço e encostou a cabeça no banco enquanto o carro entrava no trânsito do centro. Não era Vitória do jeito que Vitória aparece em filmes sem música, sem câmera lenta, sem o rosto de alguém derrotado enquadrando o momento. Era mais quieto do que isso, mais parecido com o fim de uma chuva longa do que com troféu. Ela tirou o telefone, abriu o contato de Vinícius. Assinado, ela mandou. A resposta veio em menos de 1 minuto. Parabéns. Agora descansa. Ela colocou o telefone no colo. Olhou pela janela do táxi, enquanto o rio passava o centro, dando lugar à glória. A glória ao Flamengo, o Flamengo a Botafogo, cada bairro com seu barulho específico e sua luz específica e suas pessoas seguindo em frente com a vida que tinham, sem saber e sem precisar saber o que tinha acontecido numa sala de cartório 20 minutos antes.
Mariana Fontes tinha 32 anos. Tinha uma empresa no próprio nome. Tinha participação em 2 imóveis comerciais. Tinha um advogado bom. Tinha uma mãe que fazia frango com quiabo sem pedir explicação. E um pai que sabia quando não era hora de fazer pergunta. Tinha, pela primeira vez em muito tempo. Não sabia ainda exatamente o que ia fazer com esse tempo. Sabia que ia voltar a BH em algum ponto. Não para ficar, o Rio tinha virado parte de quem ela era, mesmo sem ter planejado. Sabia que ia usar a holding de um jeito que fizesse sentido, com calma, sem pressa de provar nada para ninguém. Sabia que ia precisar de uns meses de nada antes de saber o que queria de verdade. Isso estava bom. Pela primeira vez em muito tempo, não saber o próximo passo estava bom de um jeito real. O táxi parou no sinal da praia de Botafogo. Pela janela, dava para ver o Pão de Açúcar ao fundo, aquela silhueta que o Rio usa como assinatura mesmo quando a cidade está no meio do trânsito e do barulho e de todo o resto. Mariana olhou. Pensou em nada específico. Só olhou. Depois o sinal abriu. O táxi andou. E ela foi junto. Tem histórias que parecem grandes por fora. O dinheiro, o processo, os advogados, os documentos, mas que por dentro são sobre uma coisa só. O momento em que uma pessoa para de se perguntar o que o outro vai fazer e começa a perguntar o que ela vai fazer. Mariana tinha chegado nesse momento 2 anos atrás, sozinha na frente de um notebook, olhando para um CPF, que era o dela num documento que ela nunca tinha assinado. O resto foi consequência. Nem toda escolha tem plateia. Nem todo recomeço precisa de aplauso. Às vezes a coisa mais corajosa do mundo é a mais quieta, é sentar, fazer as contas e decidir que você não vai mais esperar que alguém te entregue o que é seu. Mariana Fontes levou 5 anos aprendendo isso. E levou 5 anos construindo o que ninguém viu ser construído. Agora era dela. Documentado, registrado, real, tava bom. De verdade. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual foi o momento que mais te pegou nessa história. Foi quando ela encontrou o CPF? Quando Camila apareceu na porta? Ou quando ela atravessou a rua e não virou? A gente lê tudo aqui. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje. Não porque é entretenimento, mas porque às vezes a pessoa ao lado da gente está passando por algo parecido e não sabe que tem saída. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você ainda não está inscrito, aperta inscrever agora. Tem mais histórias como essa toda semana.